isso. 0 vistos em El Salvador. E estamos indo pro Resumindo, próximo país. 0 visto até esse momento. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente a gente já vai estar nos Estados Unidos. Mas até esse momento não tem visto. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou trazer para vocês sobre como foi o processo para chegar nos Estados Unidos pelo intercâmbio de au pair. Se você é novo aqui, tem bastante conteúdo para você assistir do que é esse intercâmbio, como é que eu decidi ir para os Estados Unidos, enfim, tudo sobre isso. Se você não assistiu, volta nesse para você poder entender melhor, depois você volta aqui. E para você que já é de casa, eu vou desvendar, né, como que foi esse processo maluco para chegar até os Estados Unidos. Uma família, janeiro de 2020, estávamos super felizes que eu ia vir para cá, um intercâmbio barato. Pá! Pandemia. Fecha tudo. Todos os consulados fechados e o meu mundo caiu pela primeira vez. O que eu vou fazer agora? Por fim, eu fiquei um ano marcando, desmarcando, marcando, cancelando, marcando, remarcando o meu visto J1 nos consulados do Brasil. E aí, quando deu mais ou menos um ano do meu match, né, lá para outubro, dezembro de 2020, a minha família simplesmente falou: olha, desculpa, mas a gente tá saindo do programa, eu tive um problema familiar, parece que um parente vai ter que morar no quarto que seria seu, eu sinto muito, mas eu vou ter que desfazer esse match. E eu fiquei muito triste, né, porque eu tava ali um ano tentando, na minha profissão eu já tava tipo, não quero ser promovida, tá tudo certo, eu vou ser intercambista, vou fazer aqui meu trabalho, mas eu já quero ir embora. Nada eu conseguia ir pra frente, sabe? Eu já não conseguia mais ter um relacionamento, pensar num futuro, porque eu só queria ser au pair. É esse o sonho. Quem foi intercambista na pandemia tentou ser, vai entender o que eu tô falando, que é esse vai, não vai, vai, não vai. O Brasil com 0 previsões de abrir. E aí eu tomei a minha primeira decisão de ir para outro país, que foi a oportunidade do Chile. O Chile abriu, conheci algumas pessoas, vamos pro Chile, fechei match com uma segunda família, paguei o Chile, segundo visto. Paguei a passagem de avião. A gente vai fazer essa conta um pouco mais pro final. E quando faltava 14 dias para eu embarcar pro Chile, fechou o consulado. Mundo caindo pela segunda vez. Aí a gente ferrou. O que a gente vai fazer agora? Não sei. Já era. E aí eu conheci mais 5 doidos, que são meus amigos até hoje. Vamos pra El Salvador. Como El Salvador surgiu na nossa vida, eu não sei. E aparece a residência sanitária, que foi a parte que realmente fez com que nós viéssemos para El Salvador, por conta de que a residência sanitária saía um preço de uma passagem aérea para vir para cá. Então não valeria muito a pena a incerteza de ir para um local e não saber se ia ter o visto. É, porque lá o visto estava cancelado, a galera que tava indo tava tentando o emergencial. Então, se aqui o visto estava agendado e lá era emergencial, obviamente aqui era o mais certo, né? Não era mais certo. E foi uma loucura. A gente alugou um cubículo de 30 por 30 no Airbnb, que tinha uma boca de fogão, um banheiro, um frigobar, 2 camas de solteiro e um sofá de cama. Então foi eu e mais 4 e uma outra menina foi pra um outro lugar. Eu sou a cozinheira do rolê, eu sou a pessoa que gosta de cozinhar, então eu acordava tipo 9 da manhã pra começar a fazer o almoço. O almoço acabava, a gente já tava fazendo a janta, porque loucura, assim, loucura. Você saía de casa pra peidar, porque se peidasse dentro, infestava todo o quarto e nem é brincadeira. E aí a gente tava super esperançoso de como as coisas iam acontecer. Muitas famílias estavam bancando, né, os intercambistas. Eu não estava sendo bancada, então essa família que tava comigo não me ajudou com um tostão. E quando eu tava mais ou menos há uma semana lá, nem isso, acho que uns 3, 4 dias, essa família falou assim pra mim: então, Camila, eu tô achando que você não vai chegar aqui, eu vou cancelar com você. E ela me pediu pra sair do perfil dela e tudo mais, e eu fiquei sem chão. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô em outro país sem família. Todo mundo tá dando apoio um pro outro, mas é muito difícil você estar longe de casa, você não poder contar todos os detalhes pros seus pais, porque isso acaba preocupando eles lá sem necessidade, porque não vai mudar alguma coisa. Se fosse mudar, valeria a pena. Então, realmente foi muito perrengue, ainda mais por conta da falta de retorno, por conta da incerteza, que ainda nós não temos certeza de nada, a gente está tentando. Então isso acaba mexendo muito com o psicológico.
principalmente quando você não tem apoio nenhum. Eu fiquei desesperada, liguei pra agência e aí a gente conseguiu uma nova família, que foi a primeira família que me ajudou financeiramente, mesmo sem saber se eu ia conseguir chegar no país. Quando deu cerca de uma semana que a gente tava lá, eles simplesmente cancelaram a entrevista do nosso visto, dizendo que não iam atender a gente. A gente veio pra cá, pagou uma passagem de mais ou menos R$3.000. 3.755,65 centavos. Foi bem pesado. Chegando em El Salvador, a gente se deparou com um aeroporto pequeno, comparado com os aeroportos do Brasil. E a gente já saiu direto na parte da imigração, preenchemos os documentos. Tava tudo certo, no dia seguinte o Caio chegou. Quando o Caio chegou, a gente teve o visto cancelado. Eu trouxe. Dentro do país. Então ele passou com visto normal. Sim, deixando bem claro que lá naquela bendita salinha muito divertida, o homem puxou toda a minha vida. Senão ele nem automaticamente ele puxou o meu agendamento, porque eu tava falando que vim tirar o visto, tava falando que ia fazer quarentena. Ele puxou todas as informações pra ver com que eu estava falando, batia que as informações estavam no sistema. Até o momento que eu cheguei aqui, que era umas 11h30 da manhã, meu visto tava ok. Eu cheguei na BNB, sentei, eu almocei, tirei o sapato, chegou o e-mail. Seu visto foi cancelado. A gente falou, oi? A gente já tá aqui, a gente pagou pra ficar aqui. Como assim vocês não vão atender a gente? E eles falaram, não, vocês não são el-salvadorenhos, a gente não vai atender vocês. Uma amiga nossa foi lá, deu de cara com a porta, não quiseram falar com ela direito. Ela não era americana, então eles não iam atendê-la. Acordei um belo dia, né, terça-feira, depois do quê? Do visto cancelado, aqui, todo mundo dormindo, como eu chamo eles, afubazada. Peguei um Uber, sentei aqui, fiquei meia hora esperando lá de fora, né, pra conseguir pegar um, fui. Cheguei lá, gastei todo o meu espanhol, que eu não tenho nenhum. Segundo o meu inglês, menina, veio um monte de gente lá. 3 pessoas me colocaram lá no cantinho, assim, vem pra cá. Me muquearam no lugar e falaram. No final eu falava assim, a gente não quer nada de conversa com vocês agora. Você vai pra casa. Primeiro que eles me falaram que eu tinha que voltar pro Brasil. Eu falei, como assim, moço? Eu já cheguei aqui, eu paguei pra estar aqui, passei pela imigração há 2 dias. E vocês não falaram, a gente avisou. Eu falei, onde? Vocês não avisaram, não. E a gente não falsificou o documento, como deixei claro pra eles lá. A gente entrou legalmente no país, vocês sabiam disso. Mas quer saber? Não vamos atender mesmo assim. Mesmo vocês estando aqui legal. Mesmo vocês terem pagado. Nosso país não comporta, né, muitos imigrantes, então a gente só está atendendo pessoas que são daqui. Não adiantava, ela conversando, não adiantava. Esse homem falou que a gente mentiu, gravou o sistema pra fingir que a gente era salvadorenses, eu não sei como é que se fala. Salvadorenho. Ele falou que a gente mentiu, falando que era el-salvadorenho. Ela pegou os nossos DF, quem é au pair vai saber, quem não é au pair, é uma comprovação do seu agendamento lá. Pegou o nosso DF de todo mundo, colocou na mesa dela, agora a que vai contar. E o comprovante de pagamento. E os comprovantes de pagamento. Aí porque falaram que a gente não tinha conseguido pagar. Fomos tentar contestar. As hostas brigaram pra caramba, tentaram de tudo e desceu o pessoal da segurança, o pessoal do visto não quis atender a gente e eles nos convidaram a se retirar. Exatamente. Resumindo, fomos expulsos, gente. Convidaram a se retirar é um linguajar muito bonito. Mas assim, não foi um convite do tipo assim, a gente vai precisar que vocês saiam. Foi do tipo Ou assim, 5 guardas cercando cada um de nós e falando, vocês podem se afastar da nossa propriedade privada, porque senão a gente vai ter que tirar vocês. Bem tranquilo, bem tranquilo. E a gente voltou e acionou as nossas famílias. E foi uma loucura. A gente fez um grupo, as famílias se conheceram, se conectaram. Teve até governador de estado envolvido, quase que foi pra televisão o nosso caso, mas mesmo assim eles não quiseram atender a gente. E foi muito triste, eu falo assim rindo porque é uma história muito engraçada hoje, mas na época, nossa, foi devastador pra gente. Lembrem sempre de uma coisa, que tudo na vida tem um porquê, tudo na vida tem um motivo, tudo uma hora ou outra você vai ter um retorno. E o meu retorno, além das amizades que eu tenho até hoje, sem dúvida foi o espanhol. Fiquei um mês lá, aprendi espanhol, conversei com várias pessoas. El Salvador é um lugar lindo, tem muita gente, né, acolhendo você, eles são super simpáticos, mas a gente tinha que ir embora, porque não tava dando certo. Tivemos uma brilhante ideia de ir para outro país. E aí o nosso grupo se separou em duplas, e a minha dupla foi a Carolzinha, a gente trocou de hospedagem, ficamos em uma casa, um Airbnb de uma senhora, que era onde a Tainá tava antes, né, de ir para Honduras.
E a gente ficou num lugar muito confortável, num lugar muito aconchegante, com uma localização muito boa. E tinha uma cozinha pra gente cozinhar finalmente, não só uma boca de fogão. Mas a gente conseguiu passear também nesse meio tempo, conhecer um pouco de El Salvador e explorar enquanto toda essa loucura do visto estava acontecendo. E claro que para pobre todo castigo é pouco, a gente ainda pegou um terremoto. Pois é, o primeiro terremoto da minha vida, eu senti tremer, achei que não fosse nada, achei que fosse um gato caindo do telhado, sei lá, um carro passando, mas não. Um terremoto, mas foi alguns segundos só e a gente ficou tudo bem, só deu um susto. Primeira dupla foi para Honduras. Eu paguei para Honduras. Terceiro visto pago. Não deu certo. Eles foram para Belize. Eu não paguei Belize. E aí não deu certo. A gente falou, bom, vamos voltar embora. E é isso. 0 vistos em El Salvador. E estamos indo pro Resumindo, 0 visto até esse momento. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente a gente já vai estar nos Estados Unidos. E aí essa família falou pra mim, Cá, o que você acha de tentar o F1? Falei, bom, acho que era isso. Deus tá me mandando aqui um sinal de que não era pra eu ser au pair, era pra eu ser F1. Voltei pro Brasil, paguei a escola, paguei a taxa SEVES, paguei tudo. Fui lá toda feliz, peguei aquele meu primeiro visto, troquei pra F1, fui no consulado de São Paulo. Oi, eu vou ser estudante nessa escola. A taxa de aprovação do F1 tava incrível, todo mundo sendo aprovado. Treinei ali o meu inglês, treinei a minha entrevista. Negada. Você não tem vínculo suficiente com o Brasil. Aí eu falei, agora lascou. Agora desiste porque o universo tá falando não. E você tá insistindo. Aí eu falei, não é possível. Não satisfeita, eu fui fazer a segunda vez do F1. Paguei de novo, reprovada de novo. Porque eu não tinha vínculo suficiente pro Brasil. E aí, eu realmente falei, bom, o universo tá me falando não é mais pra eu ir, não tem mais o que eu fazer. E aí, eu fiquei por muito tempo muito chateada, porque eu já tinha sido mandada embora do emprego, já tinha voltado pro Brasil, não tinha mais uma família, porque a gente acordou que não daria mais certo, porque ela precisava mais urgente. E aí, eu fui pesquisando outras coisas. Eu pesquisei sobre ir pra Europa, tentar fazer intercâmbio voluntário, mas não tava entrando na Europa ainda. Pensamos em passar a quarentena no México para poder depois ir para Europa. Então assim, eu bolei milhões de planos para conseguir fazer algo com o resto de rescisão que eu tinha depois de ter pago todas essas coisas. Eu consegui um certo dinheiro de volta da escola de inglês, mas a inscrição eu perdi, a taxa SEVES eu perdi, já tinha perdido 6 mil de passagem de avião de ida e volta para El Salvador. Até aí já tinha gastado mais de 10, talvez já tinha até gastado os 15 mil. E aí eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei totalmente sem chão. Eu sou uma pessoa muito católica, acredito muito em lei da atração também. E aí eu comecei a falar, gente, eu não sei mais o que fazer. Tudo que eu penso tem algum empecilho, tudo que eu planejo tá fechado, não dá certo. O que eu faço? E aí, um determinado dia, eu coloquei nas mãos de Deus e falei, olha, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, eu vou tentar o au pair pela última vez. E aí, eu me especializei em Special Need, em crianças especiais. Fiz os cursos, tive a experiência, falei, bom, vou tentar aplicar a última vez para tentar ser au pair nos Estados Unidos. E aí eu fiquei online mais ou menos 1 semana e meia e eu tava desesperada se ia dar certo ou não, e foi esse dia que eu falei, olha Deus, é a última tentativa. Se não der certo agora eu desisto. Eu já paguei 5 vistos, eu não aguento mais, eu não tenho mais de onde tirar dinheiro, não vou me endividar para poder ir para os Estados Unidos, isso não é certo. Vou arrumar um outro emprego e tudo mais. Então essa é a última tentativa. Se o senhor não me mandar um sinal, eu vou desistir. E no dia seguinte que eu entreguei tudo, que eu não tinha mais onde me segurar, eu recebi 2 famílias no meu perfil. Uma não era Special Need, mas a host family era brasileira, é minha amiga até hoje, foi uma pessoa incrível comigo. E a outra era Special Need. E em cerca de 1 mês foi tudo extremamente rápido, diferente das outras vezes. Eu fui pro
consulado, tirei o meu visto e eu embarquei para os Estados Unidos em 1 mês. E um detalhe importante, essa entrevista foi lá em Brasília, viu? Conheci inclusive a Andressa nessa viagem, mas não tinha vaga para São Paulo. A gente pegou um ônibus e foi até Brasília para fazer essa entrevista. E chegando lá, a mulher extremamente simpática comigo, né, perguntou quantas crianças eu ia cuidar, para onde eu ia, se eu sabia quais eram os meus direitos. Eu falei que sim. Ela carimbou o meu DS, que é o documento ali que você vai tirar o seu visto. E na hora que ela carimbou, ela olhou a informação no sistema de El Salvador. E aí ela, com uma cara meio decepcionada, olhou para mim e falou assim: o que você foi fazer em El Salvador? Eu falei: agora lascou. Agora fudeu, não vai ter mais o que fazer, eu vou ter que falar que eu tava indo atrás em todos os países e deu errado. Eu realmente achei que ia dar merda, mas parece que assim, Deus pôs a mão na tela e tirou na hora certa. Como ela já tinha assinado o DS, eu acho que ela acabou, né, pensando em não voltar atrás, mas ela finalmente deu o papelzinho dos meus direitos. E eu nunca tinha chegado nessa parte, né, tinha tido ali 5 vistos ou não feitos ou negados, então eu não sabia muito bem o que eu fazia naquele momento. E ela me explicou que o meu passaporte chegaria na minha casa em tantos dias. Ai, caraca, que doido. Vou para os Estados Unidos mesmo. Outubro de 2019, 2020, 2021. Depois de 2 anos, tirando os anos que eu projetava ser, meu visto foi aprovado. Meu Deus. E não é o fato de idolatrar os Estados Unidos, porque eu também sou muito feliz no meu país. É pelo tanto que eu tentei realmente realizar esse sonho de ir pro intercâmbio, aprender inglês e sei lá mais o que vai acontecer, mas é pelo fato de eu ter me doado tanto pra esse processo, sabe? E tá acontecendo, cara. Quantas noites eu chorei pedindo por esse dia. E eu falei: cara, que louco, como assim? Se eu tivesse feito o Special Needs desde o começo, eu já tinha embarcado. Só que na verdade não, foi uma coisa, né, o visto NE, que a gente chama, que é o visto para pais que eram médicos ou para crianças especiais, foi criado no período de pandemia, né? Então não tinha muito como você saber como isso ia funcionar. Notícias de abertura, porque os Estados Unidos fechou também, né? Então assim, você tinha o visto, mas você não entrava no país, era uma coisa maluca. Os Estados Unidos abriu, eu consegui o meu visto e eu embarquei para os Estados Unidos em outubro de 2021, para o estado da Virgínia. Foi muito maluco que eu realmente paguei aí, se a gente for contar então só dos 6 vistos, R$6.000 praticamente, né? Porque o visto tá aí entre 800 e 900, dependendo do dólar. E aí eu paguei a ida e volta para El Salvador, foi 3.000 cada um, mais 6.000, já são 12. Paguei minha passagem para o Chile, acho que deu por volta de 700 mil, já dão 13. Tive também que pagar a escola, paguei a taxa SEVES, que vale por 1 ano, mas eu acho que eu não vou acabar não usando. Já deu mais, sei lá, mais uns 2.000. Então foi aí por volta de uns 15, 17 mil reais que eu realmente investi para um dos intercâmbios mais baratos do mundo, que é o programa de Au Pair. Mas eu realmente não me arrependo de toda essa trajetória que eu fiz, porque foi nessa trajetória que eu me descobri tão mais forte. Foi onde eu conheci pessoas que eu trago pra minha vida até hoje. Eu desenvolvi o espanhol, como eu falei pra vocês, guardar essa informação. Eu usei espanhol aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui com inglês muito ruim. Era um inglês intermediário, mas assim, o ouvido não tava tão bom ainda. Eu cheguei a usar o espanhol para poder resolver um problema do meu telefone. Nada na vida é por acaso. Esse tempo todo me ajudou a estar na família que eu tô hoje, que não é a família da Virgínia. Foram situações muito complicadas. Desde o começo eu já comecei a ter problemas com o menino. Uma vez que ele bateu no meu braço, então ela começou a gritar.